Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente inicia uma sequência de vídeos sobre triângulos. A gente vai aprender algumas coisas sobre triângulos. Então no vídeo de hoje a gente vai relembrar alguns conceitos básicos sobre triângulos, conceitos que a gente já viu em séries anteriores, mas que provavelmente ficaram esquecidos. Então vamos relembrar como isso funciona. Primeira coisa, os elementos do meu triângulo. Eu tenho vértices, lados e ângulos internos. Os vértices são esses pontinhos que ligam, que estão lá assim ligando aos meus lados. Os lados são esses segmentos de reta. E os ângulos internos é o encontro de dois segmentos de reta dentro do meu triângulo. Então, o que eu tenho? Eu tenho aqui vértices A, B, C. No vértice, como é que a gente representa? A gente representa com letras maiúsculas do nosso alfabeto. Lados. Lados, para representar um lado, como o lado é um segmento de reta, a gente já viu lá nos conceitos geométricos principais que a gente representa segmentos de reta com esses dois pontos de início e fim e com uma barra em cima. Então, os meus lados, nesse caso, são AB, BC e AC. Os meus ângulos internos, a gente tem duas maneiras de representar os ângulos internos. A maneira mais comum é utilizar o vértice e colocar um chapéuzinho em cima. Então, olha aqui que eu vou ter A com chapéu, B com chapéu e C com chapéu. Tranquilo isso? E aí, a gente entra agora com um conceito que talvez alguns alunos já tenham visto e outros não, que é o conceito de ângulos externos. O que seriam os ângulos externos? Olha aqui no nosso exemplo. Os ângulos externos é quando eu prolongo os lados do meu triângulo e aí eu formo os ângulos de fora. Então, olha aqui, ó, o meu vértice A, eu tenho um ângulo A, externo, um Azinho externo pequeno. Aqui, quando eu prolongo esse lado, eu tenho um ângulo B. E quando eu prolongo esse último lado, eu tenho um ângulo C. Eu quero que vocês observem o seguinte sobre o ângulo externo. Eu vou focar nesse ângulo externo C. Aqui, ó, quando eu olho para esse C que está aqui marcadinho para vocês, o que está acontecendo? Se eu olhar para o ângulo externo mais o ângulo interno, ó, eu tenho um ângulo externo aqui, o ângulo externo C, e eu tenho a parte de dentro. Ele forma um ângulo que é desse jeito. Esse ângulo é um ângulo raso. Quanto mede mesmo o ângulo raso? 180. Então, o que a gente conclui aqui? Que quando eu tenho ângulos internos e externos que pertencem a um mesmo vértice, eles vão ser suplementares. Lembra que a gente falou disso? Ângulos suplementares são aqueles ângulos que somam 180 graus. Então, é a conclusão que a gente tem aqui, ó. Ângulo interno e ângulo externo, que estão no mesmo vértice, são ângulos suplementares, porque eles somam 180, eles formam um ângulo raso. Uma coisa importante de triângulo, condição de existência. É sempre possível que a gente construa um triângulo com qualquer que seja a medida? Óbvio que não. Alguns alunos já tiveram oportunidade de trabalhar construção de triângulos através de desenho geométrico. Outros não. Para quem nunca teve essa experiência com compasso, vou explicar como é que funciona a parte algébrica desse cálculo. O que precisa acontecer? Para eu conseguir construir um triângulo, é necessário sempre que um lado seja menor do que a soma dos outros dois. Então, observa meu exemplo. Eu tenho aqui um triângulo de lados A, B, que está lá do outro lado, e o C. O que precisa acontecer para que esse triângulo realmente possa ser construído? O lado A precisa ser menor do que a soma de B mais C. O lado B precisa ser menor do que a soma de A mais C. E o lado C precisa ser menor do que a soma de A mais B. Tudo bem? Então, por exemplo, se eu quiser um triângulo que tenha lados 10, 10 e 20, é possível construir? Não. Porque se eu somo 10 mais 10, dá igual a 20. Eu preciso que 20 seja menor do que a soma dos outros lados. Certinho, pessoal? Tá aqui é meu exemplo, ó, um outro exemplo. Como é que eu posso construir triângulos de lado 7, 5 e 3 centímetros? É necessário que eu verifique todas as medidas. Então, eu preciso verificar. 7 é menor do que 5 mais 3? Sim, confere. 5 é menor do que 7 mais 3? Também confere. 3 é menor do que 5 mais 7? Também, tá certinho. Então, todos os lados são menores do que a soma dos outros dois? Sim. Se isso acontece, ok, meu triângulo pode ser construído. Se foi aquele exemplo que eu falei, que isso não acontece, se não acontecer em um, lindos, esqueçam. Não dá para construir o triângulo. Então, isso é a condição de existência do meu triângulo. Classificação dos triângulos. Vamos lembrar como é que funciona?
Eu posso classificar os meus triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Uma coisa importante que muita gente confunde, acha que classificar com um significa que eu não posso classificar, eu excluo a classificação com o outro. Ignora isso, pessoal. Um triângulo ele pode ser classificado tanto quanto aos lados, tanto quanto aos ângulos. São duas classificações que não se excluem. Como é que funciona a classificação? Comecei aqui com quanto a medida dos lados. Quanto à medida dos lados, o meu triângulo pode ser escaleno. O que é o escaleno? Eu tenho 3 lados de medidas diferentes. Ele pode ser isósceles. O isósceles ele tem pelo menos um lado. Ele tem pelo menos um lado, ele tem pelo menos 2 lados de medidas iguais. Observa a palavra que eu usei. Eu não falei que ele tem exatamente 2 lados que medem a mesma coisa. Não, minha gente, eu falei que ele tem pelo menos 2 lados que são iguais. Mas, Priscila, por que você está usando esse pelo menos? Esse pelo menos significa no mínimo. Então, o triângulo que tem 3 lados de mesma medida, ele também é um triângulo isósceles. Só que ele é um caso particular. Porque não é todo triângulo isósceles que isso acontece. Por isso, ele recebe um outro nome, ele é chamado de triângulo equilátero. Então, o que a gente tira daqui? Todo triângulo equilátero, ele é isósceles. Guarda isso ó, no coração, na vida. Vocês são danados para errar esse negócio em verdadeiro ou falso. Todo triângulo equilátero, ele é isósceles, porque o isósceles, a definição é pelo menos 2 lados da mesma medida. Também posso classificar meu triângulo quanto à medida dos ângulos internos. A gente já viu que tem ângulos internos e ângulos externos, mas na classificação eu olho para os ângulos internos, os ângulos que estão dentro do meu triângulo. Sendo assim, ele pode ser acutângulo, retângulo ou obtusângulo. Priscila, os nomes são esquisitíssimos, são esquisitíssimos. Mas vamos lembrar o seguinte, ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados em agudos, são os menores que 90. Ele pode ser reto, que é o exatamente 90. Ele pode ser obtuso, que são os maiores que 90 e menores do que 180. Ele pode ser, apesar de a gente não precisar aqui, só para a gente relembrar, ele pode ser raso, que é o que mede exatamente 180. Ele pode ser reentrante, isso está lá no nosso material de ângulos. Reentrante é maior que 180 e menor do que 360. Ou ele pode ser completo ou volta inteira, que é o ângulo de 360 graus, ok? Aqui a gente vai dar foco nesses 3 primeiros, agudo, retângulo e obtuso. O triângulo que é chamado de acutângulo é o triângulo que possui os 3 ângulos internos menores do que 90 graus. São os 3 ângulos internos agudos, que é esse meu primeiro exemplo aqui. O meu triângulo retângulo, veja bem, ele não tem que ter 3 ângulos retos. Porque pensa comigo, se eu tiver aqui um ângulo reto, se eu tiver próximo ao ângulo reto aqui, eu nem vou fechar o meu triângulo. Então, eu só posso ter um ângulo reto e os outros 2 ângulos, eles são agudos. Triângulo retângulo, um ângulo reto, 2 agudos, que é esse nosso segundo exemplo. O triângulo obtusângulo, ó, obtusângulo, obtuso. O triângulo obtusângulo, ele tem um ângulo obtuso e os outros 2 agudos. Foca nisso, porque vocês acham que é tudo reto, que é tudo obtuso. Não. Retângulo, um reto, obtusângulo, um obtuso. Fechadinho? E aí, para a gente encerrar, tem a soma das medidas dos ângulos internos. No 7º ano, a gente costuma ver isso com uma outra vertente. O que a gente faz? A gente recorta nosso triângulo, a gente junta as coisas, vê como é que faz a soma. Nessa explicação agora, a gente vai usar um conceito que já foi visto pela gente, que era o conceito de retas paralelas cortadas por transversal e tinha uma relação de ângulo e tudo mais. É isso que a gente vai usar. Então, observa o seguinte, eu tenho esse triângulo aqui na minha figura, que é um triângulo ABC. E aí, desse triângulo ABC, eu vou prolongar aqui para dar acesso à reta suporte do segmento BC e vou traçar aqui em cima uma reta R que vai ser paralela à reta que é a reta suporte de BC. Quando eu fizer isso, eu vou ter a marcação de 2 novos ângulos. Além daquele ângulozinho lá que está ali em cima, eu tenho o ângulo X e o ângulo Y. Relembrando aquele teorema de reta paralela cortada por transversal, que ficou provavelmente esquecido em algum lugar da memória de vocês. O que acontece? O ângulo aqui, ó, o ângulo X, deixa eu pegar aqui para vocês, ó, que eu vou passar para ficar bonitinho. O ângulo X e o ângulo C, eles são alternos internos.
Não lembro o que é isso, Priscila. Alternos, quando eu falo alterno e colateral, eu estou me referindo à minha reta transversal. E quando eu falo interno e externo, eu estou me referindo às paralelas. Então, eu tenho duas paralelas aqui. E aí vai ser interno quando está entre as paralelas. Externo quando está fora das paralelas. Então, X e C, eles são alternos e internos. Lados alternados da transversal entre as retas paralelas. Como eles são alternos e internos, eles têm a mesma medida. É o mesmo que acontece com Y e B. Y e B, ó, observa aqui Y e B. Y e B, eles estão em lados alternados da minha transversal, que é essa daqui. Na verdade, é para lá, ó, transversal. Eles estão em lados alternados da minha transversal, mas eles estão entre as retas paralelas. Por isso que eles são alternos e internos. E por propriedade, eles também têm a mesma medida. Então, o que acontece? Quando eu olho aqui para cima, eu tenho que x mais y mais a vale 180. Eles somam 180. Mas ali em cima, a gente não falou que x era igual a c e que y era igual a b? Se eu substituir, eu vou ter que a mais b mais c vai valer 180. Logo, o que a gente tem? Eu dei essa volta inteira para dizer o que para vocês? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. Fechadinho? Então, só a conclusão aqui, em qualquer triângulo, observa que eu não me preocupei com o transferidor, não me preocupei com a medida disso, a medida daquilo, só coloquei ali um triângulo qualquer. Então, em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos vai sempre valer 180. Ok, pessoal? Então era isso. Espero que a gente tenha conseguido relembrar. A gente se encontra no próximo vídeo para dar continuidade para triângulo. Até mais!